Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 34, que vem sob o título Oficina de Nosso Lar. Mas antes de nós iniciarmos, eu relembro a todos vocês de não esquecerem, meus queridos, de curtir aqui esse vídeo, porque quando nós curtimos os materiais aqui no YouTube, o algoritmo entende que esse material é bom para nós e espalha para outras pessoas. E assim também você valoriza o meu trabalho aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro e me estimula a que eu continue trazendo conteúdos que vão beneficiar a todos nós. E o que nós queremos também é espalhar esse conteúdo com outras pessoas. Então me ajude, meu querido, minha querida, já curta agora, para não esquecer de curtir depois, ok? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou trazendo breves comentários. Só recordando que os nossos queridos amigos estão aqui viajando para a crosta terrestre e Aniceto disse então a André Luiz e a Vicente que eles então iriam para um local ali protegido, abençoado também por nosso lar. Seria um local de descanso, como nós vimos aqui no próprio título, uma oficina de nosso lar, ok? Então vamos ver o que André Luiz nos conta aqui sobre essa questão. Ele diz o seguinte: entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me depararem quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Então, gente, já quero fazer aqui um breve comentário com vocês nesse início. Olha só o quadro que André Luiz e também Vicente vão ali observando, porque, como nós sabemos, eles trabalharam a visualização de forma melhor lá no nosso lar, não é? E aí, agora eles conseguem ver outras questões e outras situações que eles não viam antes. E André Luiz aqui menciona essa turba de espíritos ainda inferiores, apegados aos seres humanos encarnados aqui na Terra. Olha só, gente, que quadro triste. E tudo isso devido às nossas próprias vibrações, porque aqueles espíritos que estão na mesma frequência que nós, estão vibrando na mesma frequência que nós, vão estar apegados a nós. E aí ele diz aqui que haviam ali seres colados ou abraçados de forma singular aos transeuntes, aqueles que iam passando por aí, não é? E também muitos estavam pendurados a veículos, outros estavam ali contemplando a eles, aqueles que os enxergavam, porque a gente sabe que dependendo da inferioridade do espírito, ele não consegue visualizar, não é? Outros espíritos que estejam mais elevados que eles.
E, enfim, alguns observavam eles das sacadas, era ali, como ele diz, vagando pela rua, formando verdadeiras nuvens escuras. Olha só, gente, que situação difícil desses irmãos em quantidade significativa, que são ainda irmãos que estão em teor espiritual ainda muito inferior. André Luiz continua nos dizendo o seguinte: não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me n'alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos a um ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência, de aspecto tão humilde que alcançávamos agora, proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena,
As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas impressões admirativas. Gente, comentários aqui que são, eu acho, fundamentais. Vocês perceberam que André Luiz diz que essa casa onde eles penetraram era, no caso, uma casa muito humilde? Uma casa simples, onde uma mãe com seus filhos mora e ali, então, através das vibrações positivas que acontecem nesse lar, esse local torna-se uma oficina de nosso lar. Então, gente, o meu comentário é o seguinte: não é preciso riquezas e nem grandes casas organizadas para que a espiritualidade superior possa encontrar um refúgio de trabalho e de serviço para coisas importantes voltadas à evolução, tanto dos espíritos encarnados como dos desencarnados. O mais importante nesses locais que servem de oficina espiritual é a boa vibração, é a elevação do ambiente através das atitudes, dos pensamentos, das orações, da boa vontade. E nós vamos acompanhar aqui o quanta boa vontade há nesse lar através dessa mãe reunida com os seus filhinhos. Então, quantas vezes, não é? Nós aí partilhamos bênçãos com pessoas muito simples, que moram em locais muito simples, mas há uma iluminação em seus corações, em suas palavras tão grande, nós nos sentimos tão bem nesses locais, não é? E eu me recordo de nosso lar, a nossa casinha, quando minha vovó ainda era encarnada, minha vovó materna, meu vovô maternos, né? E ali havia muita simplicidade, muita higiene, tudo muito organizado, mas havia muito amor. A minha avó era uma mulher que sempre estava em orações. Ela acordava mais cedo, pelo menos umas 2 horas antes de iniciar os seus trabalhos. Por volta de 4:30 da manhã, mais ou menos, ela acordava e ela fazia umas 2 horas de orações
por todos nós e por todos aqueles que ela amava, que ela queria bem e também pelos entornos, não é? Minha avó trabalhava como uma benzedeira, era uma médium curadora, não é? Que antigamente chamava-se de benzedeira. Hoje ainda existem as benzedeiras. E eu sou considerada uma benzedeira também, não é? E isso é empréstimo de vibrações positivas. E o local era sempre muito simples, mas rodeado de amor, de boa vontade, de desejo de servir o bem, e nós então fomos criados nesse ambiente, não é? Eu e minha irmã fomos criadas nesse ambiente de amor. E certamente a casa dos meus avós era uma oficina espiritual. Certamente, porque todas as pessoas que ali chegavam sentiam-se muito bem. Meu avô era adventista, era um homem temente a Deus também, à sua maneira, mas ele nunca se interpôs às ações espirituais que a minha avó tinha através das suas benzeduras. Então era um casal muito abençoado, que se respeitava com muito amor e que nos ensinavam, nos passavam essa amorosidade, essa espiritualidade. Eu me lembro de minha vovó contando histórias sobre Jesus Cristo à sua maneira, de forma simples, como se fossem histórias do nosso dia a dia, não é? E aí nós somos criadas assim, eu e minha irmã. E o nosso ambiente familiar era muito amoroso sempre e muito voltado à questão do bem, da prática, do servir a todos aqueles que estivessem em necessidade. Então aqui esse ambiente onde eles estão é assim. Nós vamos ver agora então. Continuando aqui o que André Luiz vai nos contando, para que a gente possa ver quão lindo é esse ambiente onde há essa oficina de nosso lar. Nessa casa muito humilde, mas muito cheia de amor e de iluminação espiritual. André Luiz vai nos contando o seguinte. Aniceto designou-a respeitoso e falou: Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito.
Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nessa casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: Sim, amigos, o caso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Que capítulo interessante, não é, gente? Então veja só, o caso de Isidoro e Isabel é muito interessante para nossa reflexão. Vejamos que o amor ele não cessa com a partida daquele que vai para o mundo espiritual. Isidoro desencarnou, mas devido à sua boa condição espiritual, ele permaneceu aqui ligado ao lar, porque esse lar é também um lar de trabalho espiritual. Então, ele continua sendo um servidor de nosso lar, ali autorizado pelas autoridades de nosso lar, que lhe concederam essa permissão, então, para continuar na casa, não somente como esposo amigo, pai devotado e sentinela vigilante, mas também trabalhador fiel ali a serviço da espiritualidade superior, ligando também as condições mediúnicas de Isabel. E aí, olha o cuidado da espiritualidade superior, porque ali não era somente um local para a oficina de nosso lar, mas também a moradia dela com os filhinhos. Então, as autoridades de nosso lar, os espíritos superiores, guardavam para que ela não visse todas as atividades que ali eram realizadas. Ela via apenas parcialmente, em torno de 20% daquilo que ia sendo feito, para que ela, então, não fosse prejudicada na sua convivência diária naquele local. Olha só, gente, como a espiritualidade superior cuida do coração, dos sentimentos e da nossa vida diária, não é mesmo? E esse local, então, ele era também um local
para reuniões espirituais. Nós vamos ver posteriormente no capítulo que vai seguir, mas já vou adiantando para vocês. E por isso, então, aqui era uma oficina de nosso lar, pelo trabalho amoroso que eles, mesmo numa condição muito humilde, iam ofertando ali. Mesmo ele desencarnado, continuava trabalhando naquele lar de amor espiritual e sua esposa também servindo. Nós vamos ver muito lindamente como isso vai se passar nos próximos capítulos, ok? Que a gente possa refletir que mesmo na simplicidade, a amorosidade e a boa vontade, a nossa ligação com o bem, muitas vezes é muito maior, gente, que um ambiente extenso, rico e cheio de condições materiais, mas parco, muito parco, de condições espirituais e de amor. Que nós possamos nos refletir aqui nesse capítulo e pensarmos o quanto é importante para a espiritualidade e para a nossa eternidade a evolução espiritual em que nos encontramos, a nossa boa vontade, o nosso serviço no bem, a nossa amorosidade, a nossa dedicação. Assim sendo, meus queridos, vamos encerrando este capítulo de hoje, o nosso estudo tão precioso, e lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, para nos reunirmos aqui às 21 horas e então fazermos o Evangelho no lar, convidando a presença de Jesus, da espiritualidade superior, de Maria Santíssima, para virem abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras às 18h30, voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, reunida com todos os benfeitores amorosos, todos a serviço de Jesus, o passe quando nós renovamos as nossas energias. Vamos então fazer uma singela oração final, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso amigo, sempre fiel, sempre companheiro, nosso mestre, nossa mãezinha Maria Santíssima, nossos benfeitores espirituais, que continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e aos nossos caminhos de evolução, e que nós, com gratidão, com boa vontade, com dedicação, praticando o bem que temos aprendido no nosso dia a dia, possamos valorizar esse imenso amor que nunca nos deixa sós, apesar das nossas muitas debilidades, e que sempre nos acompanha em todos os caminhos, nos estimulando ao bem, ao amor e ao crescimento espiritual. Que assim seja. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Que haja em nossos caminhos sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus amados e amadas.